الدعوة السلفية بموزمبيق. Proibiu-nos adultério. O Corão proibiu o zina. Então, se o muçulmano, alhamdulillah, afasta-se deste adultério, não pratica zina, khalas, é só ter certeza que, alhamdulillah, tenta temer Allah subhanahu wa ta'ala. Que tipo de nível? Wallahu al-musta'an, wallahu alam, Allah sabe melhor. Mas a pessoa tenta. A pessoa tenta mostrar que esta pessoa tem temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Foi Allah que disse no seu Corão, na sua claridade, assim como disse Hassan al-Basr, ala nurin min Allah. É Allah que disse dentro do Corão, la taqrabu zina, não aproxime adultério. La taqrabu zina, não pratique adultério. E depois disse no outro versículo, min sifatil mu'minin, dentre as qualidades dos crentes, disse wala yaznun, dentre os sinais, dentre as qualidades do muçulmano, é aquele que não pratica zina. Então, se a pessoa não faz zina, khalas, é só ter fé que, alhamdulillah, tenta temer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala foi ele que proibiu shirkum billah, não associar Allah subhanahu wa ta'ala. Adorar Allah e adorar uma outra coisa. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala e também depender do curandeiro. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mas também depender do feitiço. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, depender de hirizi. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala, depender daquelas coisas min al-munkarat, min al-ma'ash. Então, se a pessoa se afasta com essas coisas, khalas, demonstra que esta pessoa, alhamdulillah, este irmão tenta temer Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala que disse, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Então, se a pessoa não consome carne de porco, se a pessoa, alhamdulillah, não consome bebidas alcoólicas, então demonstra que esta pessoa, khalas, teme Allah subhanahu wa ta'ala. Então, temor a Allah, an ta'amala bi ta'atillah. É a pessoa obedecer a Allah. Ala nurin min Allah, o que Allah disse dentro da sua clareza, dentro do seu nur, dentro do Corão. Ala nurin min Allah, tarjiu thawab Allah. E você, quando faz tudo, tem que ter a esperança só o pagamento de Allah. Você tem dinheiro, quer construir uma mesquita, tarjiu thawab Allah. Não construa a mesquita para servir como uma empresa. Não construa a mesquita para servir como não sei o quê. Não, tarjiu thawab Allah. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. Quem construir uma mesquita para o agrado de Allah, بنى الله له بيتا في الجنة. Allah subhanahu wa ta'ala também reconstruirá uma casa, um palácio para esta pessoa lá no paraíso. Barakallahu fikum. E depois, o taqwa tatruka ma'asiyat Allah. É a pessoa se afastar com ma'asi, se afastar de pecado. Ala nurin min Allah, os pecados que Allah detalhou, os pecados que Allah falou dentro do Corão. Takhafu iqab Allah. E quando se afasta daqueles pecados, não com o propósito não de ser visto como fulano, que você é um crente, não com o propósito de você querer uma outra coisa. Takhafu iqab Allah. Não temendo o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah shadid al-iqab. Allah subhanahu wa ta'ala é severo no seu castigo. Inna batsha rabbika la shadid. Inna batsha rabbika la shadid, ibadallah. E isto é que representa o taqwa. E taqwa não é algo que Allah subhanahu wa ta'ala apenas orientou, mandou, obrigou Ummat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah mandou, Allah obrigou os outros que estavam nesta face da terra também antes de nós. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Na verdade, nós aconselhamos aqueles cristãos antigos, min qablikum, que cá estavam antes de Ummat Muhammad. E o mesmo conselho que nós demos, não havíamos dado àqueles antigos, wa iyakum, o mesmo conselho vai para vós, Ummat Muhammad. Qual é esse conselho? Anittaqullah, temor a Allah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Aconselhamos os vossos passados e o mesmo conselho vai para vós, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, em temer Allah subhanahu wa ta'ala. Irmãos, ibadallah, servos de Allah, quem teme Allah subhanahu wa ta'ala, ele tenta deixar o que Allah subhanahu wa ta'ala não gosta. Assim como disse, وَرَجُلٌ دَعَةٌ إِمْرَأَةً, a pessoa que ser conquistada
um homem ser conquistado com uma mulher e depois ele tinha ou teve uma oportunidade de praticar adultério, mas ele disse: Inni akhafu Allah, eu tenho medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um sinal que demonstra que este irmão, este pai, tem medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E a pessoa que dá o que ele dá com o propósito de agradar a Allah, demonstra que essa pessoa tem medo de Allah, não para ser visto que este é um grande pai. Ele, alhamdulillah, gosta muito de dar. Barakallahu fiqh. Diz Allah: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, salvará do inferno taqi, não entrará no Jahannam taqi. التقي كاين الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزاه. E depois, quando ele dá, não tem compromisso com ninguém para agradar com alguém. إلا ابتغاء وجه ربه, o propósito é de agradar a Allah. ولسوف يرضى. Ibad Allah, isto aqui que representa temor a Allah. Então, temor a Allah subhanahu wa ta'ala é obrigatório para todos nós. E quem teme Allah está pronto em fazer salat na hora. Quem teme Allah está pronto em fazer 5 salat diariamente. Quem teme Allah está pronto em abandonar adultério, parar de namorar com esposas de dono, parar de namorar com filhas de dono. Quem teme Allah afasta-se dessas coisas. Quem teme Allah subhanahu wa ta'ala fica preocupado com este istiqam, a firmeza. Assim como Allah disse: Inna alladhina qalu rabbina Allah, os que têm tawhid, dizem o meu Senhor é Allah, thumma istaqamu, e depois eles ficam firmes. Tatanazzalu alayhimul malaika. Allah subhanahu wa ta'ala, a agonia da morte deste vai, Allah enviará anjos, e anjos irão tranquilizar esta pessoa. Allah takhafu wa la tahzan, não tenha medo, não fique triste. Wa abshir, abshiru, وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون. Você fica satisfeito que a partir de já terás o paraíso. Barakallahu fikum. Ibad Allah, temor a Allah subhanahu wa ta'ala é obrigatório. E temor a Allah subhanahu wa ta'ala é najá, é a salvação de Maasi. Se a pessoa temer Allah, está pronto em deixar tudo que Allah não gosta. Se a pessoa teme Allah, está pronto em fazer tudo que Allah quer. الدعوة السلفية بموزمبيق.